Alô, meus amigos e amigas, que alegria podermos novamente nos encontrar. Que bom! E hoje nós vamos conversar, meditar sobre uma realidade muito importante na vida da igreja. Estamos falando da formação dos nossos sacerdotes. O quanto é rico, é importante a presença dos nossos sacerdotes em nossas comunidades, em nossas paróquias, em nossas capelas, nos diversos serviços que eles realizam. Para que um sacerdote chegue à sua formação completa, ele passa por um processo de formação nos seminários. Permanece conosco e vamos conhecer 5 realidades de formação dos nossos seminaristas em torno do mundo. Conto com você, fica conosco. A vida em Sarajevo não é nada fácil, especialmente nos subúrbios. Basta você sair 5 ou 6 quilômetros de Sarajevo que você consegue ver as cicatrizes aparentes e fortes nos prédios, as feridas cruéis que ficam nas próprias pessoas. E essa mistura de povos, de culturas diferentes, com um passado muito difícil, é claro que pode levar a vários e diferentes conflitos. Muitas pessoas realmente perderam toda a esperança, especialmente os mais velhos, que foram os mais afetados em toda essa situação trágica. Neste momento, a Venezuela atravessa uma situação muito difícil, uma crise econômica, crise política, crise social. Existem lugares, regiões que têm uma elevada taxa de criminalidade. Nós temos a maior taxa de emigração da América do Sul. Nós, venezuelanos, temos que enfrentar grandes problemas em termos de necessidades básicas, tais como alimentação, transportes, saúde, etc. No começo, a gente não tem muito essa noção, da importância que é a Amazônia para o mundo. Eu digo a Amazônia como um todo. Nas suas riquezas naturais, na sua diversidade também, de cultura, tá usando a natureza, como se fosse uma escrava nossa. Estamos tirando, não tendo tanta assim uma empatia pela natureza, Não podemos conceber um país sem problemas, sem dificuldades, sem catástrofes. Diante desta miséria, diante das catástrofes que se podem ver, diante de Beirute, tão destruída pela explosão de 4 de agosto. Diante dessa catástrofe, eu só posso ter uma atitude de silêncio. Uma vontade de pensar. Porque depois do silêncio, eu posso ver o que Deus quis me dizer. Qual é a mensagem divina em tudo o que eu vejo? Na Nigéria, a fome, a pobreza, a criminalidade. Houve um ataque a uma aldeia perto da minha. Cerca de 6 pessoas foram mortas nessa aldeia. E depois, o padre dessa aldeia foi sequestrado. Eles espancaram o padre antes de o levarem. As pessoas têm a ideia de que Deus está tranquilo, de que Deus não intervém. Um dos motivos pelos quais eu quero servir estas pessoas é ensinar que eles têm uma ideia errada sobre a Igreja Católica.
A minha fé vem originalmente de toda a minha família. E sendo sincero, ninguém da minha família gostava de rezar, principalmente nós, as crianças. A gente gostava de brincar, de jogar, de fazer alguma coisa. Aí a gente voltava para casa à noite, dormia, era como um ciclo. Mas o meu pai sentia uma grande necessidade de rezar, e penso que isso foi o que mais me marcou. Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, eu tinha sempre algum tipo de amor pela igreja. E, na verdade, eu nunca hesitei em ir à missa aos domingos. E para mim, a missa era como um grande mistério. E a essa altura, havia um grande segredo. A parte da missa quando o sino toca. Quando eu era criança, era algo super interessante. Saber onde o sino estava. Eu não conseguia vê-lo, e durante toda a minha escola primária eu tentei descobrir onde ele poderia estar. Mas algum tempo depois da minha primeira comunhão, o padre me convidou para trabalhar como acólito, juntamente com os meus irmãos. Nesse dia, descobri onde estava o Santo Sino. Ninguém se sentia mais realizado do que eu. O meu nome é Charbel Farhari. Eu vivo em Beirute. Cresci numa família piedosa, numa atmosfera de oração e compromisso pastoral. Eu posso dizer que estas foram as primeiras sementes da minha vocação. Eu era importante na minha família. Assim, à medida que eu fui crescendo, a minha devoção se tornou cada vez maior e mais importante. Eu me lembro que quando eu era criança, eu não brincava com super-heróis, com polícias ou com bombeiros como os meus amigos faziam. Eu brincava de celebrar os sacramentos, a missa, a Eucaristia. Para mim, o padre foi sempre o ministro de Deus, alguém cujo trabalho é magnífico e digno de admiração. Meu nome é Rodson Afonso, tenho 25 anos, que cresci numa cidade no interior daqui do Amazonas chamado Santa Isabel de Rio Negro. Lá eu cresci com meus avós. Eles eram pessoas que viviam nesse ambiente, em conexão com a natureza. É com eles que eu aprendi essa vivência do ribeirinho. Minha avó era uma mulher muito católica. Foi ela que na verdade, me introduziram na fé católica. Eu sou a Leva Richard Luca. Sou de uma aldeia chamada Mongol. Ela fica na Nigéria.
Foi com uns 10, talvez 9 anos de idade. Eu ficava sempre feliz quando via um padre. Quando o via com aquelas vestes brancas, eu dizia, uau, parece até um anjo e algum dia eu quero muito ser como ele. Essa foi a primeira vez. Pensei que era brincadeira até terminar o liceu. Então percebi que não tinha interesse por mais nada. O que eu queria mesmo era ser padre. Bom, a primeira vez que eu senti que tinha um desejo interior, não muito forte, de ser padre foi no final da minha terceira série. E foi diminuindo durante a minha escola primária, mas não desapareceu totalmente. E aí, por volta do meu 5º ano, quando eu me mudei para Stolac, um novo padre veio para nossa paróquia. Fui encorajado pela sua bravura e ele fortaleceu a minha vontade, o meu desejo que eu tinha tentado tão arduamente esconder. E esse homem simplesmente me ensinou a ser padre. Quando eu estava terminando o liceu, senti que possivelmente Deus estava me chamando para o sacerdócio, mas era algo de que eu tinha muito medo. Eu decidi não falar sobre isso nem com a minha família e nem com o meu pároco. Foi algo que eu guardei para mim. E então eu fui estudar em Caracas, eu fui estudar relações internacionais, que era algo que eu gostava muito. Eu vi essa chance como uma forma de deixar tudo para trás. No entanto, com o tempo, tudo voltou a acordar em mim. Algo que eu pensei que iria desaparecer ou que eu pudesse ignorar. A primeira vez que eu falei que queria me tornar padre, né, me queria tornar sacerdote, eu estava na rede com a minha avó. Nós estávamos estudando, né, lendo, que ela estava me ensinando algumas coisas do catecismo. Então, né, eu falei para ela, avó, quero me tornar padre. E ela, naquele momento, ela ficou feliz, ela falou, filho, graças a Deus. Aí espalhou ali no bairro, né, naquela pequena região em que eu queria me tornar padre. Aí os meus amigos de escola começavam a brincar comigo, né? Padre, vai ser padre, não vai casar, né? Começavam a brincar comigo. Eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho de me tornar padre. Afastei um pouco da questão da fé, né? Falei, quero ser um adolescente normal, né? Que comecei a sair com meus amigos, vamos pra festa, né? Eu comecei a fugir um pouco de casa também, né? Comecei a beber, namorar e ficava com algumas garotas por ali, né? E depois voltava para casa totalmente embriagado. Usei drogas num certo período, né, da minha adolescência ali. No meio do ano, né, a minha avó faleceu. E aquilo me desmoronou, né? Desmoronou totalmente. Fiquei totalmente abalado por aquela situação, né? E aí foi aí que, né, eu comecei a ter já refletir muitas coisas, né, em relação ao futuro, né? E agora? O que eu vou fazer agora, né? Algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita há apenas um ano de um padre.
apenas para celebrar a missa, né? E depois ele retorna a um ambiente urbano. E essa é um pouco da minha motivação, né, para me tornar padre, né? Levar, né, o sacramento, levar o evangelho. Eu penso muito de como eu quero servir o povo. Acho que a gente não é um super-homem, né, que pode ajudar todo mundo. E a mensagem que eu deixo mesmo, essa mensagem simples é a mensagem do amor, né? É a mensagem de Jesus, o amor, amar o próximo, né? Ter compaixão, né? A gente tem que botar tudo isso, né, esse amor na prática através do nosso testemunho de vida, né, através da nossa fé, né? E amar sempre, né? Sem medo de amar, né? Sem medo de estar próximo às pessoas, né? E a partir do nosso testemunho de fé, né, ser esse rosto de Jesus, né? E se eu passar por uma crise vocacional em que já não me sinta tão feliz como era, eu vou me lembrar daquele primeiro amor, do primeiro chamado de Deus. Eu quero servir o povo com tudo o que Deus me deu. Eu quero ser um porta-voz. Quero apenas me concentrar em ser um bom padre. Um padre que servirá a Deus com tudo aquilo que tenho. Eu quero ser um padre para o outro. Eu quero ser um padre que tem que sofrer diariamente pelo outro. Eu quero ser um padre a serviço do homem. Eu quero ser um padre que promove a humanidade. O padre, ele deve estar com o povo e para o povo. Porque o Senhor está no meio deles. Ilumina eles, por favor, guia eles. Porque o sacerdócio não é um trabalho. O sacerdócio é uma missão. Neste vídeo que nós acabamos de assistir, tenho certeza que, assim como eu, o seu coração encheu de alegria. Como foi muito rico poder perceber esta realidade da formação dos nossos jovens seminaristas em diversos contextos, aqui nas Américas, também na Europa, como também na África e no Líbano. A formação dos seminaristas é uma das atividades que a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, ACN, mais se dedica. Nos seminaristas que se preparam para o sacerdócio, grande parte é também apoiado por você, benfeitor, benfeitora, que com muito zelo, com muita dedicação, nos ajudam, colaboram conosco. Ajudar a formação de um seminarista é ter a certeza de que aquela comunidade vai ter a sua vida plena sacramental. Os futuros sacerdotes dependem desta ajuda. Em muitos lugares do mundo, a formação dos seminários depende exclusivamente desta colaboração. Agora, para que você conheça bem mais o que a CN investe, o que a CN apoia
na formação dos seminaristas, seja aqui no Brasil, seja na Venezuela, na Croácia, no Líbano, na Nigéria, entra em contato conosco pelo nosso site acn.org.br ou faça sua doação neste momento, 0800 77 099 27. Mas você também pode fazer a sua ajuda via Pix, pix@acn.org.br. Você está participando, contribuindo no sonho, na alegria e no serviço generoso destes jovens que, com o apoio da família, com o apoio da comunidade e com a tua ajuda, preparam-se para o serviço a Deus e o serviço a seus irmãos. Mas agora eu te convido para que façamos um momento de oração. As vocações dependem de nossa oração, dependem do nosso zelo, dependem do nosso cuidado. Senhor Jesus Cristo, pastor e o grande operário de Deus na messe, ajuda aqueles que abraçam o caminho da formação sacerdotal, mas ajuda também todos aqueles que apoiam, para que, por meio da oração, da doação e do acompanhamento, nós tenhamos sacerdotes preparados, dedicados e entregue para o serviço do Teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os nossos seminaristas agradecem e muito a sua ajuda, a sua colaboração. Deus abençoe a todos vocês que colaboram, que contribuem e que tenhamos bons e santos padres a serviço do povo de Deus.